diferença está na sintonia. Muito bem, Rádio Mister Web Rádio com você. E nós voltando aqui novamente, não é, com a Regina do Serviço Social, que vai falar um pouquinho com a gente como é que anda essa questão toda. Tudo bem com você, Regina? Mais uma vez? Tudo bem, Roberto. Beleza. Ô, Regina, na questão aqui dos serviços sociais envolvidos pelas entidades, né, no município de São Paulo, a gente está sabendo que com a atual gestão está tendo muitos problemas para desenvolver os convênios, né? Eu pergunto para você, a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social, ela tem convênio com as entidades para desenvolver trabalhos para a comunidade. Como é desenvolvido esse trabalho na entidade com relação a esses convênios? Então, Roberto, para quem está ouvindo lá, precisa entender um pouquinho que São Paulo é o único município que trabalha dessa forma, com a parceria, deveria ser parceria, com as organizações sociais e grande parte, acho que quase 100%, associações sem fins lucrativos. Uhum. Então, esse foi o começo da relação e foi ficando assim. Então, a gente é parceiro do poder público e hoje são 381 entidades na cidade de São Paulo. Então, é muito. É muito mesmo. Mais de 1.200 serviços. Uhum. Então, atendido, se a gente pegar cada parte aí da nossa cidade, e olhando para a MBoi onde estamos, porque eu sou aqui da Sociedade Santos Mártires, no Jardim Ângela, trabalho há 20 anos com o Padre Jaime. Hoje eu assumo o Fórum da Assistência Social da cidade de São Paulo, onde a gente tem contato com muitos outros serviços, muitas organizações, então uma demanda imensa da assistência. Quando a gente olha para a MBoi Mirim, a gente precisa lembrar que nós passamos uma década de muita violência, não tínhamos muitos serviços públicos aqui em Boimirim, todos, né? Certo. Acho que você já conversou aí com o ouvinte sobre isso. E a escola cresceu aqui em Mboi também. Nós temos em Mboi hoje 87 serviços da assistência social, seja para criança, adolescente, idoso, pessoas em situação de violência, abrigos para criança e adolescente. Então, o centro de referência ele é no Chácara Santana, lá no topo, lá no morro do Chácara Santana, onde nós fazemos a ponte aí dessa parceria. Então, toda a nossa relação, ela é em Mboi antes de ir para o centro, né? Agora, se a prefeitura não tivesse essas parcerias com as entidades, você acha que ela teria como suprir toda essa demanda? Não daria conta. Nós discutimos muito isso nos fóruns, que é muito mais barato passar para a organização social. E aí o poder público vai melhorando aí o investimento, mas o ideal seria que todo o serviço fosse feito aí pelo poder público, pelo Estado. Certo. Mas em São Paulo chegou-se nesse consenso de estar assim. Mas a nossa luta em conferências, em movimentos, é que o Estado assuma essa parte de atendimento à população. Porém, nós que somos moradores aqui do Jardim Ângela, sabemos que se não fosse a união de toda a pessoa que mora aqui, das organizações, das igrejas, a situação do Jardim Ângela estaria muito difícil. Muito bem. Então, agora, a gente está tendo esses problemas todos nessa atual gestão e na gestão anterior, essas dificuldades que vocês estão encontrando hoje quanto aos atendimentos, as necessidades sendo supridas aí com as questões financeiras do convênio, não é, para as entidades, era muito melhor? Como é que funcionava isso na gestão anterior? Vocês têm todo esse suprimento ou vocês isso está acontecendo na gestão atual, onde a gente está percebendo que está tendo aí uma quebra, né, do fornecimento de finanças e tudo isso? Na gestão anterior isso já acontecia ou não? Então, assistência social, Roberto e ouvinte, nós brincamos que é o primo pobre da Secretaria de Orçamento. Então, o orçamento da assistência, com benefícios sociais, não chega a 5%. Então, o que a Secretaria tem para executar, 1, 2, 3, depende. E a gente precisa lembrar que foi votado lá em Brasília a PEC 55, que é a PEC de redução de gastos, e isso vem afetando o Estado, vem afetando o município. Na assistência, nas gestões anteriores, nós conseguimos alguns avanços. Então, a gente conseguiu, na gestão ainda de 2004, garantir a 13ª parcela, depois ela vem caindo.
Essa 13ª parcela, o que é? Uma verba a mais para manutenção dos serviços, ajudar no custeio. Na gestão anterior, a gente tinha mais facilidade de aproximação na secretaria. Então, por mais que a gente não tinha tanto recurso, mas a gente conseguia ir negociar, brigar. Para a gente chegar nesse nível de aproximação agora, nessa gestão, foi muito difícil. Muito difícil. Ao mesmo tempo, ano passado eu acompanhei o orçamento da cidade, o orçamento da assistência, olha bem, o orçamento da assistência de 2018 é o mesmo de 2017. Então, isso já tem para a gente aí uma dificuldade só de pensar, né? É o mesmo. A gente conseguiu alguma flexibilização que seria pior. Então, a secretaria ela tem uma dificuldade com essa relação financeira, mas a maior dificuldade que nós queremos é que ela olhe mais por serviços da proteção básica, para CCA, para INCI. Nós entendemos que é importante, sim, ter um olhar para todas as pessoas que estão em situação de rua no centro da cidade, ter novos serviços como a secretaria está investindo, mas se a gente não olhar para as grandes periferias, seja norte, sul, leste, oeste, cuidar na prevenção dessa criança, desse adolescente que está aqui, ele pode ser uma possível pessoa em situação de rua no futuro. Claro que vários fatores levam a isso, porém precisa de investimento, precisa de uma vontade de gerir, de querer fazer, de brigar, de correr atrás. É impressionante que a gente vê aí, Regina, que já é barato, não é? A parceria. Quer dizer, agora sucatear mais ainda, né, já o que é possível, fica impossível de você conseguir fazer um trabalho voltado à comunidade que está lá atuando junto com a comunidade, junto com a entidade. Né? Isso é de suma importância para as pessoas que precisam do serviço público, quanto é as pessoas menos favorecidas da nossa região, periférica, da cidade de São Paulo, enfim. E eles querem ainda diminuir muito mais o que está sendo. Isso está levando, inclusive, a encerramento de atividades das entidades? Sim, a gente sabe de entidades que encerraram serviços. Temos informação no Capão Redondo de uma entidade chamada Aquarela, que entregou os serviços, que com certeza vai fazer muita falta no Capão Redondo. Nós temos uma parceira, inclusive, que você conhece, o Instituto Padre Josimo, dirigido pela Fátima Neves. Então, perdeu um serviço, teve sérios problemas nesse de ano por essa falta do investimento adequado, correto. Também teve uma audiência pública, onde outras ONGs entraram e eles foram prejudicados. Então, essa entidade, ela encerrou a atividade e os jovens que lá estavam foram direcionados para algum órgão da prefeitura ou como é que ficaram? Os do Aquarela, eu desconheço que tenha tido continuidade. Os do Padre Josimo, que é no Valo Velho, uma outra entidade assumiu. Mas mesmo esse fato, essa relação, você tá que seja 5 anos com um grupo, de repente isso muda, nós entendemos que há um descompasso também para o atendimento da família no território, que precisa ser valorizado, precisa ser respeitado neste momento também, sabe? Agora, a comunidade em si, ela, quando tem uma situação desta, né, acontecendo, onde ela é prejudicada, ela se movimenta com relação a isso ou não? Vai pelo líder, né? Aqui na Santos Martins, por exemplo, nós temos 20 serviços. Então, nós orientamos os gerentes a sentarem, deixar claro para a comunidade o que está acontecendo. E nós, ouvinte que está aí do outro lado, a gente precisa entender também que o problema do outro, ele nos afeta. O problema do outro hoje pode ser o nosso amanhã. É verdade. Então, nós precisamos nos unir. Então, nós aqui em MBoi temos um fórum regional de assistência social, onde unimos os trabalhadores aqui de Mboi-Mirim, Distrito do Ângelo, Distrito de São Luís, unimos as organizações de Mboi-Mirim para o enfrentamento. E aí a gente aproveita os canais de comunicação, sejam as rádios, jornais populares e mesmo lá no serviço o próprio atendido para divulgar a situação em que estamos, que não é uma situação fácil, é uma situação de risco também. Você perguntava do recurso. Nós estamos já há 3 anos sem receber ajuste de convênio. Então nós recebemos, e aí nós como totalmente congelado. Totalmente congelado. ONGs sérias têm um compromisso com o trabalhador. Precisa repassar, por exemplo, o dissídio coletivo, o aumento. Agora, como é que fica isso? Se vocês não recebem a verba, não é? Se vocês
têm as despesas operacionais lá. E tem a receita aí praticamente congelada. Tudo aumenta, não é? Alimentação e tudo mais que você vai comprar. Como é que fica esse déficit, no caso? É suprido de que forma? Todas as organizações são convidadas a fazer as famosas feijoadas, bingos, captar recursos externos, as festinhas. O que nós não achamos justo, porque nós fazemos o trabalho que o poder público deveria estar fazendo diretamente. Com certeza. Então, essa relação de parceria, ela precisa de fato ser uma parceria. Deveria ter o recurso destinado para que as organizações precisassem de fato, na educação, na assistência, na saúde, são secretarias que são levadas por organizações sem fins lucrativos. Na saúde tem as OS, né, que também não trabalha muito diferente. Agora, a comunidade tem a consciência disso tudo? Entendo que não. Eu tenho uma dificuldade, sabe? Porque é uma forma que eu até vejo da comunidade, no caso, saber exatamente mais ou menos a verba que entra e o que sai, para ela poder ser obrigada dessas informações e ver, porque muitas vezes a comunidade não tem consciência disso, não tem informação disso, e ela não entende. Não é? Agora, pô, mas fecharam, meu filho ficou fora, e como é que é isso? E nós aqui qual é o nosso papel nesse conjunto, né, de ações? A gente vai para a rua também, não vai? Como é que é? E essa parte de formação política aí, né, das pessoas em termos de informação, como é que é trabalhado essa questão? E precisamos trabalhar melhor. Eu quero até fazer uma ressalva aqui, que a assistência social é uma política de garantia de direitos a quem ela necessitar. A gente conversava um pouquinho isso. Então, o que a assistência atende? Criança e adolescente, nos centros para criança e adolescente, nos centros para juventude, em várias situações, em situação de risco. O que ele faz lá? Atividades socioeducativas. Então, aqui em Mboimirim nós temos muito. Em Mboimirim, Roberto, nós temos 33 CCAs espalhados 33. no Ângelo e São Luís. E quando a gente anda um pouquinho, não sei se a gente tem ouvinte, por exemplo, da região do Bolônia, lá não tem serviço da assistência social. Lá agora chegou uma CEMEI, mas a assistência não existe. Então, a gente tem muita criança e adolescente, porque o CCA ele atende de 6 a 15 anos. Então, uma faixa etária bem considerável. Quando vai para centro de juventude, que é uma outra questão na secretaria, acho que vale a pena um dia fazer uma entrevista com os gerentes de centro para juventude, porque é uma polêmica. Nós fazíamos cursos, nós tínhamos uma série de desdobramentos para o jovem, hoje ele só faz serviço de convivência. Não que não seja bom. A convivência ela é boa, certo. Todo mundo precisa. Mas o jovem hoje ele quer estudar, ele quer ter uma bolsa para ajudar a família. Tudo isso foi tirado desse serviço. Então, o que mais que se faz na assistência? Núcleo de idosos, temos muitos no território, muitos, que são beneficiados por esse serviço que cabe na assistência social. Como no caso da organização onde eu estou, trabalho com mulher vítima de violência, criança e adolescente vítima de violência, que tem muito no distrito do Jardim Ângela, abrigo para criança e adolescente de 0 a 18. Tudo isso, ouvinte, cabe na pasta da assistência social, falando de Mboimirim, que nós ainda não temos serviço. Temos o serviço de abordagem, que é o CEAS 2 aqui em Mboi, mas o foco de serviço de abordagem está no centro da cidade, né? Porque precisa, a cidade linda também não quer ter pessoas mendigando de um lado para o outro. Então pois é um cuidado que a gente tem a avaliar isso também, né? Pois é, a gente tem assistido aí nos corredores, né, das avenidas aqui da Zona Sul, Minha Casa Minha Rua. Olha, o que tem de gente, né, dormindo na rua é impressionante. A gente percebe o quanto que o serviço social deixa a desejar nesse sentido. E agora justamente cortando verbas, né, para que as entidades conveniadas possam fazer seu trabalho, já com todas as dificuldades que sempre tiveram. Não é? Agora cortando verba, encerrando atividades em função dos convênios não suprirem essa demanda. Aliás, fica um serviço muito barato, né? Porque se a prefeitura tivesse que assumir essa responsabilidade, realmente tem que se preocupar com prédio, contratação de funcionários e tudo mais. Quer dizer, hoje isso sendo cabível através do convênio para as entidades, o custo que a prefeitura já está tendo assim é muito pequeno,
né, a nível de estar num ponto agora de realmente não haver possibilidade da continuidade dos convênios em função desse por parte da Prefeitura de São Paulo. E a nossa comunidade precisa ficar atenta com relação a isso, né? Participe mais aí das entidades, procura saber, se informa, porque é muito mais você estar atento e informado a respeito disso do que fechar uma entidade, da qual o prejudicado serão os filhos de vocês, não é verdade? Então, nós estamos aqui justamente trazendo essas informações para que a nossa comunidade se aproprie e passe também a começar a cobrar a Prefeitura de São Paulo com relação a tudo isso. Eu estou aqui com a Regina Paixão, ela é parte de serviço social aqui da entidade da região, Santos Mártires, é isso? Santos Mártires. E nós conversando sobre isso, trazendo essas informações para a gente. E o secretário, esses movimentos de entidades, não só as entidades de vocês, como que estão se organizando com relação a essas demandas, junto à secretaria, o prefeito, enfim? Nós temos, eu faço parte do Fórum da Assistência Social da cidade de São Paulo, reforçando, e lá com entidades, trabalhadores, usuários, né? Então a gente fala que é uma instância de controle social que a gente tenta criar um diálogo. No começo foi muito difícil mesmo, até porque quando o atual secretário assumiu, já teve logo assim, de quebra, um atraso no repasse das verbas no mês de agosto, de 15 dias. 15 dias. 15 dias, então imagina isso, encargos sociais, trabalhadores, repasse, enfim, foi um caos. E o pessoal foi para a rua. Nós conseguimos fechar ali o viaduto Jacareí, passar nas instâncias da secretaria partidária. E começou com ação, vamos dizer, truculenta também, né? Porque, por um lado, a gestão não quer barulho, não quer mídia, mas como estava todo mundo sendo afetado, as pessoas se uniram, fomos para a rua. De lá para cá, a gente ganhou força como rede da assistência social. E aí fomos tentando falar com a secretaria, era difícil. Hoje nós conseguimos afinar um diálogo com o chefe de gabinete, que mensalmente tem atendido a demanda das organizações sociais. Então a gente faz uma pauta, por enquanto a pauta foi o marco regulatório da sociedade civil. Interessante o ouvinte saber que é uma legislação federal que chegou no estado e município hoje também, que era para estar melhor a relação de parceria. Como não tem recurso, tem que frear essa pressão, né? Precisa ter isso muito claro. Então a primeira pauta foi as dificuldades do marco. E aí não dá para fugir, a segunda pauta é a pauta financeira. Como a gente garante um aumento, e teve um desconto de alimentação, despesas para quem estava de férias coletivas, assim, momentaneamente. Isso nos deixou muito incomodado. Então não teve como a segunda pauta não ser essa. Então a gente está tendo uma aproximação na secretaria para discutir o que mais aflige as organizações nesse momento. No outro viés, que a luta ela não pode se limitar só a isso, né, Roberto? Nós temos conseguido conversar com vereadores. E os vereadores, como é que estão nessa questão? É um problema, né? Porque os vereadores também não entendem muito o que é assistência social. A gente tem que ter toda a paciência de chegar, explicar, olhar a assistência dentro de um recorte orçamentário dentro da prefeitura, mas vários têm se comprometido com a causa e falar para ele, olha, tem muita gente sendo atendida na cidade de São Paulo. Então, se fecha os serviços, como que fica? Aumenta a vulnerabilidade. O que a gente conseguiu nessa caminhada que não tem um ano ainda? Convencer alguns vereadores a criarem a frente parlamentar em defesa do SUAS. Então, são parlamentares que estão sensíveis com a causa, criando uma frente. Ela foi assinada em 13 de dezembro, então ainda está nos trâmites. Certo. Vai passar pela Comissão de Justiça, Administração, para a gente começar a agir. Por que existe essa vulnerabilidade também em São Paulo? Nós não temos a lei municipal em defesa do SUAS. Quase todos os municípios do Brasil já têm. São Paulo não. Foi como o Conselho Municipal de Assistência. O Brasil inteiro tinha, São Paulo o último. Mas como militante da assistência, eu posso aqui afirmar que a gente está batalhando. Ontem à noite tivemos reunião da frente, há avanços. A morosidade, ela é de toda a questão política aí mesmo, então precisam recompor as comissões, então está nesse momento que o ano começou agora e as composições estão sendo aí repensadas, refeitas, né? Que você está percebendo muita dificuldade na Câmara de Vereadores para serem simpáticos a essa necessidade?
Até que não. O Não? barulho de agosto repercutiu. É. O tanto que no próprio orçamento, o Jair Tato falou, e é verdade, ano passado a única secretaria que conseguiu descongelar a verba foi a nossa. O secretário de Finanças entendeu a importância da assistência social e que não poderia congelar naquele momento, que é agosto. Então houve um descongelamento. Mas os próprios vereadores, eles têm certeza que isso só aconteceu devido à pressão. Senão, nada estaria acontecendo. Então, aproveitando aqui que a gente está aí com o ouvinte, quando a gente fala mesmo dessa formação, da conscientização, a gente precisa ir à luta, porque os direitos eles já estão indo. Vide reforma trabalhista, reforma da Previdência, e isso vai nos afetar muito no território. Logo, a gente precisa se apropriar, a gente precisa estar junto, a gente precisa fazer pressão. Fizemos algumas pressões em Boimirim. Acredito que o ouvinte da rádio você ficou sabendo. O ano passado a gente ficou em 2 momentos em Piraporinha, juntamos assistência em várias outras frentes também. Mas o nosso objetivo naquele momento era mostrar para o cidadão aqui de Mboi o que é assistência social. E foi um ato muito interessante, que a gente entrou nos ônibus, a gente ficou nos pontos, e as pessoas tinham interesse em saber o que estava acontecendo. E naquela época estava acontecendo aquele episódio da ração humana. Então as pessoas começaram a pensar, a refletir um pouquinho, que de fato a gente precisa se unir. Estava deixando de vir um leite na SEI, o uniforme escolar, e aí tinha toda a questão do transporte, bilhete único municipal, lembra disso também? Então as pessoas estão começando a se atentar das perdas de direitos que nós estamos tendo na periferia também. Qual era a alimentação que eles estavam oferecendo lá para substituir a alimentação mais apropriada? Era ração humana, né? E a ração humana, pelo que todo mundo estava dizendo, eram comidas que estavam para vencer e queria ajudar aí na alimentação das pessoas pobres. Foi falado isso mesmo, é um termo que a gente não gosta de usar. Meu Deus do céu, olha só a que ponto chegamos, né? E é como se para pobre serve qualquer coisa, né? E teve um episódio até de um secretário aparecendo no SBT, olha, isso é bom, e quando ele experimenta, ele quase vomita. Isso deu para a população, para a comunidade, começou a despertar um pouquinho. Né? Despertar um pouquinho de, nossa, que gestão é essa? Será que ela está de fato preocupada com as periferias, com a população da cidade de São Paulo, ou ela só quer manter a cidade linda? E linda onde, né? Linda onde? É isso que eu estou tentando achar, onde é que está lindo. Não é? Porque mesmo no centro da cidade a gente passa por lá e vê o que está acontecendo de diferente. Eu não estou vendo nada. Aliás, é só para lembrar aqui, não é, a nossa população, que não é possível que você não perceba nas gestões, tanto anteriores aí, que a gente já teve na nossa cidade de São Paulo, quem realmente está fazendo as coisas de fato. Porque na nossa periferia da Zona Sul, a gente tem visto as gestões, principalmente voltada à classe menos favorecida, né? Do PT, por exemplo, aqui a gente fala a coisa na bucha. Né? Hoje nós temos a gestão Dória. Nós não estamos vendo nada na região da periferia da Zona Sul. E eu gostaria de ter o maior prazer, prefeito Dória, de estar falando aqui, puxa, que legal, Dória, poxa, olha, por que os prefeitos, quando entram, não consultam a população aquilo que é bom deve permanecer e ser melhorados. Né? Prefeito Dória, vamos melhorar. Eu acho que dá para você fazer as coisas muito melhor do que a gestão anterior. Não é? Sempre melhorando aquilo que já foi feito. E existem as possibilidades para isso. Agora, ficar marcado como um prefeito do desmonte, olha, eu não sei se isso é legal, não é verdade? Quer dizer, eu acho que seria muito mais legal de ser lembrado como um prefeito que veio a melhorar muito mais o serviço público na nossa cidade de São Paulo e que fica marcado. Né? Olha, puxa, a gente já tinha uma prefeitura que trazia benefícios para a comunidade menos favorecida e hoje a gente está vendo um desmonte, a gente está vendo uma região que não está tendo nada acontecendo, não é? A não ser que eu esteja enganado. Não é? E se eu estiver enganado aqui, eu gostaria que a Prefeitura de São Paulo entrasse em contato com a gente e falasse, olha, Roberto, você está enganado, olha o que nós estamos fazendo. Eu quero mostrar o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo e o que a comunidade está percebendo, não é? Com essa gestão, o que está sendo feito. A gente, nem informação a gente também tem para poder divulgar. Essa é a grande questão.
né? Porque se não está fazendo nada, eu acho que não tem o que divulgar. Agora, é lamentável que a nossa comunidade menos favorecida, que precisa do serviço público, não seja enganada. Não é verdade? Porque o que está acontecendo hoje é vocês tirando a possibilidade de uma criança estar num espaço sendo atendido, o espaço sendo público, estando sendo atendido, e não ficar à mercê, né, de outros interesses que a gente vê aí. Não é verdade? Então, a gente cobra da Prefeitura de São Paulo que reveja esse posicionamento, procure melhorar, porque olha, a verba tem, viu? Não vem dizer que não tem, não. Tem. Porque isso é conversa para inglês ver, não engana a gente. Sim, quem está acompanhando as discussões de orçamento sabe que tem recurso. Pois é, tem recurso para outras coisas aí, né, e não tem recurso para aquilo que é básico, né, que é aquilo que depende, a população depende do serviço social, da educação, depende da saúde, e todos os recursos na área da saúde, da educação, estão totalmente reduzidos, não é? Está precarizado. Eu mesmo tive num posto de saúde aqui na nossa região. Eu fui, na época da vacinação, da febre amarela, eu fui vacinar, cheguei lá, a prefeitura me fez o cartão do SUS. Eu fiz o cadastro lá, tudo direitinho. Eles imprimiram num pedaço de papel sulfite lá, me deram, isso aqui é o cartão do SUS. E eu falei, mas espera aí, desse jeito, cadê o cartão, né? Olha, infelizmente, a prefeitura não está transferindo recursos, não estamos tendo condição nenhuma. Quer dizer, tudo ruim, viu, prefeito Dória? Então, aonde é que está a cidade linda? Aliás, a Rede Globo de televisão, eu quero mandar um recado aqui, né? Eu, sinceramente, esse chamamento que a Rede Globo de televisão está fazendo aí, chamando você para pegar o celular, tirar uma foto, não é? Você faça o seguinte, visite aí na sua comunidade tudo que é público, né? Vai lá, filma, tira uma foto tal e manda para a Rede Globo que país que você quer, né? Esse país está sendo apresentado aí, os postos de saúde sucateados, os hospitais sucateados, né? O serviço público sucateado, tudo sucateado. Façam essa filmagem, manda para a Rede Globo, eu duvido que eles vão mostrar. Duvido que vai passar. Duvido, mas vamos deixar para eles também a nossa identidade. Esse não é o país que eu quero, porque o que está acontecendo aí realmente é um sucateamento do serviço público, tudo de ruim está vindo para a nossa comunidade pagar aquele pato lá, não é verdade? Isso, e vale a pena também a gente falar um pouquinho sobre o desmonte, porque o desmonte é uma palavra que a gente está usando muito. Uhum. E às vezes não é entendida, né? Então, desmontar, a ideia é essa mesmo. Então, vamos pegar, por exemplo, se você ligar na secretaria, o discurso é que eles não fecharam nenhum serviço. Quem fechou foram as organizações. Mas diante do que nós estamos falando, a organização não tem recurso, está sucateada, para sobreviver adequadamente, precisa contar, sim, com todas as captações de recursos possíveis. E vamos falar que as periferias têm pessoas que não têm condições de sempre bancar um evento cultural, promocional da organização. Então, você começa a ficar acuado. Você precisa garantir a qualidade para o atendimento. Eu sou a favor que criança e adolescente em CCA tem que comer bom e do melhor. Só que tudo aumenta, menos o nosso repasse. Como você garante, como você continua mantendo um espaço adequado, você não tem verba para manutenção. Você não pode mais, no final do ano, você não tem uma verba que nós chamávamos de humanização, que ela era para isso. Você não tem repasse para manter trabalhadores adequadamente ali, ganhando um valor justo. Já você vai ter que tirar da verba para fazer todos esses repasses. Então, são só perdas. Então, chega algum momento que o gestor, ele se vê, a organização se vê acuada e precisa entregar o serviço. Então, fica difícil manter. Um outro fantasma que tem, se você atende no núcleo de idosos, por exemplo, 120 idosos. Idosos, nem sempre ele consegue ser assíduo 100% no serviço. Ele fica doente, ele tem uma consulta. Muitos idosos no nosso território cuidam dos netos, cuidam da família, ainda são arrimo de família. Isso é muito triste, mas acontece em Imboi-mirim. Então, ele não consegue manter uma frequência no serviço 100%. Logo, o gerente do serviço é chamado a atenção e ele passa a receber só pela presença daquele participante. Estou falando de idoso, mas o mesmo acontece para criança e adolescente. Não pode faltar. Então, ou você tem uma lista de 200 e garante que todos participam, mas aí vem outros problemas, Roberto. Então, nós que temos CCA, você conhece CCA,
Você, quando vai fazer uma comida para 120 crianças, se a demanda é 120, você faz para 120. Não Sim. é para 90, porque você sabe que eles são frequentes, mas muitos motivos, às vezes, levam a criança e adolescente a faltar. Então, o que tem acontecido, que tem também, a gente está usando também, que é um desmonte. Se a ONG não apresentar uma frequência 100%, ela apresenta 90%, ela vai receber de 90%. Então, é glosado, é descontado a carne a mais que você comprou, o investimento a mais que você fez, e isso é prejudicar duas vezes a associação, o serviço. Então, não é desmonte, é fazer de tudo para você entregar o serviço. Então, acho que ficando assim, bem pedagogicamente, para o ouvinte tentar entender, é isso, porque a fala que nós temos nas secretarias é que não há desmonte. E uma fala que nós vivemos aqui, e é fato, está todo mundo sofrendo muito. Então, é a glosa, é a legislação que mudou, é o recurso que não é atualizado há duas gestões já, 2 anos consecutivos já, que vem dificultando o trabalho aqui na base. E a organização, se ela percebe que ela não dá conta de um serviço, ela vai ter que entregar. Fica difícil manter, realmente. Difícil manter. Não tem como, né? Então a gente chama aí a atenção da nossa comunidade, a você também a participar, né, das entidades, procurar ter mais conhecimento dessas informações, para você também se somar, porque aliás todo esse trabalho, todo esse serviço é feito para você, não é? Agora o que você não pode permitir é que simplesmente uma prefeitura da cidade de São Paulo deixe que isso tudo aconteça, porque isso vai fazer com que as entidades entreguem os convênios. Vai falar assim, olha, prefeito, não tem condições, você não nos dá a ferramenta necessária para continuar um trabalho para a população que tanto precisa desse serviço social, né? Não só nessa questão do serviço social, mas na educação, na saúde e todos os mais, né? Então, isso tudo prejudica totalmente a comunidade. Aliás, na região aqui do Mirim, quase 80% dos votos. Isso mesmo. Não é? Então, 80% dos votos, prefeito Dória, eu acho que você está traindo a sua comunidade. Então, para você chegar aqui, ter 80% dos votos e deixar acontecer o que está acontecendo, permitir, né, fazer com que haja esse desmonte, é uma questão para o senhor rever, refletir, não é, e mudar esse estado de coisa. Eu gostaria, como eu disse aqui, nós não estamos aqui para falar mal do prefeito Dória ou da sua gestão, nada. Nós estamos chamando a atenção para o que está acontecendo de fato e que a sua gestão seja marcada pela benfeitoria feita para a população, que a população reconheça, e não fique marcado, né, como o prefeito que chegou aqui e desmontou tudo o que estava sendo feito. A gente acha que a prefeitura sempre tem que vir para trabalhar o bem-estar da comunidade, né, não da forma como está sendo praticado. Regina, mais alguma coisa para colocar aqui no nosso programa Cidadania Legal, que vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo sempre a comunidade aqui para falar do seu trabalho, né, das suas dificuldades, para que a população acompanhe isso de perto, né? Eu vejo muito pessoas, principalmente da classe média aí, né, que fica valorizando muito Temer, valorizando esse governo golpista aí. Gente, veja bem, olha, nós temos, coloca o seguinte, a gente tem, né, um triângulo, onde lá em cima você tem 6 pessoas que detêm 50% da riqueza desse país, né? 6 pessoas. E a classe média está no meio. A gente sempre vai servir esses caras lá de cima, esses 6. A gente sempre vai servir. Então, se a gente sai daqui da base e melhora a nossa condição de vida e vai para uma classe média, não significa que nós temos que entender que a gente já faz parte desses 6 lá de cima, não é? E esquecendo que o país precisa que a gente tenha a classe média, né, a classe menos favorecida juntos, porque a necessidade somos nossa, é nossa a necessidade. Então, se o país não vai bem, são 6 pessoas que vão bem e muito obrigado. Agora nós vamos ficar com isso que está acontecendo. Agora, você ficar dando razão para esse governo que está aí, ou ficar dando razão para esses 6 que estão dizendo para a gente o que nós temos que fazer, né, através de uma grande mídia como Rede Globo Televisão e tudo mais, a gente tem que começar
abrir um pouco a nossa mente. Nós temos aqui muitos microempresários aí que não têm essa visão, fica valorizando os grandes lá de cima. Não estou dizendo todos, não. Não é? Pessoas da classe média que ainda não entenderam que se o país vai mal, todo mundo vai mal. Agora aqueles 6 lá não estão nem estão se lixando para a gente, não é? Eles simplesmente podem falar assim, eu tenho dinheiro, então eu vou para fora e acabou, e deixa o país. Nós aqui vamos ficar, não é verdade? Então a gente tem que rever as nossas atitudes e pensar, porque quando você melhora a condição social da base, das pessoas menos favorecidas, você melhora todo o conjunto. Depois não vem gritar porque alguém pegou você lá no farol, né, e te assaltou, te matou, tal, vai cobrar e vai pedir para matar esse elemento, quando você que produziu isso, ajudou a produzir esse tipo de coisa, não é, Regina? Sim, boa reflexão. A gente ainda precisa inverter essa pirâmide, né? Eu estudava isso lá atrás e ainda a gente está nessa. Mas, bom, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de pedir para o ouvinte fazer esse exercício mesmo que você está falando. Conhecer a comunidade, em primeiro lugar, e aí pensar, esses serviços são importantes para a comunidade? Aqui também em MBOI, nós temos muitas oportunidades das pessoas buscarem, formarem, se fortalecerem, estudarem. Então aqui em MBOI nós temos muitos fóruns, que são espaços onde a gente se encontra, troca ideias, nos formamos no coletivo, que a formação ela se dá muito também no encontro, né? Sim, com certeza. Então no dia 2 de março, Fórum em Defesa da Vida, nós vamos discutir lá as desigualdades e o orçamento municipal da cidade. Então é aquilo que eu falei. Importante. É esse orçamento não chega na assistência social, não chega adequadamente na saúde, chega melhor na educação, mas ainda há as defasagens da educação. E cultura, sugiro o Roberto, chama a galera da cultura para conversar, porque se a assistência está nessa, imagina a cultura. Agora, sejamos inteligentes. Não é importante para os gestores hoje, seja municipal, estadual, federal, que as pessoas sejam enculturadas, tenham cultura, tenham educação. Eu ando bastante de ônibus. Ontem mesmo à noite eu estava vindo do centro pensando, pela 23 de maio, não tem um ônibus vermelho que vai para MBOI Mirim. Tem bastante para o Grajaú, tem bastante fluxo para outros lados, mas para o nosso território, transporte, por exemplo, ainda é precário. Então, vocês ficam falando da assistência, então tem gente que não quer muito enxergar por esse lado. Olha o dia a dia, o transporte coletivo, a saúde, como você trouxe, as escolas, como também estão sucateadas. Mas nós precisamos fazer esse exercício de estar junto, de lutar. Então, como a gente sabe que a abrangência da rádio ela é grande, até internacionalmente, né, a Rádio Mister chega, a gente precisa continuar firmes aí com os vereadores, precisa ampliar o orçamento da assistência social para atender adequadamente a população da cidade de São Paulo. E a gente pede também para que os vereadores se sensibilizem na causa da Frente Municipal, Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, para que a gente tenha aí uma legislação adequada, onde entre governo, saia governo e a gente tenha esses direitos garantidos. É isso. Esse programa ele vai ficar no Facebook, né, gravado para você assistir, para você ter a possibilidade de conhecer um pouco mais, fazer a sua reflexão, compartilhe, né, passe esse vídeo para muita gente que você conhece, que tem celular. Por quê? Porque essa ferramenta, né, do celular, ela é muito importante se a gente souber usá-la, não é? E a gente utilizando essa ferramenta muito importante, a gente faz uma pressão muito grande para chamar a atenção das nossas autoridades, né, a cuidar melhor da gente. Então, compartilhe, mande para o seu vereador, mande para o prefeito, enche a mesa do prefeito lá, de links lá, olha aqui, é isso, né? E a gente vai fazer com que as coisas aconteçam. A gente tem que pressionar, porque se a gente ficar de braços cruzados, achando que não está acontecendo nada nesse país e que está tudo ótimo e maravilhoso, olha, gente, a coisa está feia. Não está, não. Né? Então a gente precisa participar. Aliás, a gente está vendo aí hoje um cala-boca total, né? A gente não vê manifestação de ninguém, povo na rua, sumiu tudo, não tem ninguém mais fazendo. Lógico, qual era o povo que estava na rua? Né? A elite. Né? Porque o povo menos favorecido, esse não foi para a rua, esse não conseguiu acordar ainda. Mas precisa acordar, porque senão daqui a pouco você vai ver o bicho pegando para você e você vai sentir isso. Aí é tarde.
Sim. Né? Então fica aí as nossas questões aí para a gente avaliar e refletir. Regina, eu quero agradecer a você, agradecer a sua comunidade, né, as entidades da qual você também participa e representa, por ter vindo aqui esclarecer para a gente como é que está essa questão do serviço social na nossa região. Eu é que agradeço, estou à disposição, estou ali no Jardim Ângela, quem quiser conhecer mais, falar comigo, as militâncias, conhecer sobre todas as outras partes que trabalham com assistência, como o Conselho Municipal. A gente está fazendo um trabalho de conscientização e aproximação para também ser um órgão combativo que também está sendo desrespeitado. Mas pode me procurar lá na Santos Mártires, se eu não tiver, deixa recado. E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando, conhecendo, trocando ideias também aqui com o Roberto Moraes, né? Muito bem, é uma possibilidade agora de usar também aqui nossos estúdios, a nossa emissora, para trazer informação para a nossa comunidade, ok? Muito obrigada. Beleza. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui com um representante da comunidade, né? Eu quero mandar um recado para os vereadores aí, né? Vereadores, a gente precisa sentir você mais na comunidade, porque nós não estamos vendo o que você está fazendo, né? Então, por favor, aqui você vai ter um espaço para dizer o que você está fazendo e as demandas nós vamos mandar para vocês. Esse vídeo vai chegar para cada vereador da Câmara Municipal. Eu vou mandar e eu quero um retorno de vocês. E nós vamos divulgar aqui quem retornou e quem não retornou, ok? Então fique aí um toque aí para vocês, vereadores, porque a gente entende que vocês são importantes aqui para a nossa comunidade. Então, nesse sentido, a gente vai dar um toque para vocês que é importante vocês fazerem alguma coisa nesse sentido, né? Tá aí, nós não queremos desmonte. A gente quer, né? O Padre Jaime sempre fala, né? Sem cortar direito nenhum, não é verdade? Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Então é isso. Gente, um bom dia para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser, e continue na programação aí da Rádio TV Mister Web com você. Tchau, tchau. Tchau, Regina. Tchau, Roberto. Tchau, ouvinte. A diferença está na sintonia.